e tantas outras coisas. E, com isso, vamos dar abertura à reunião, ouvindo o estribilho do Bom para Valer através da nossa companheira Amália Maria da Costa Sena. Companheiros, nenhum de nós se julga o melhor, tampouco diz que o clube é o maior, mas o nosso querido Tijuca, podem crer, é bom para valer! Muito bem. Tácito, por favor, apresente as orientações para a ferramenta Zoom para o nosso melhor andamento da reunião, por favor. Boa tarde a todos. A fim de que a gente possa otimizar a nossa reunião e também criar alguns procedimentos, nós vamos desativar os microfones de todos e deixar somente o microfone de quem tiver com a palavra aberta. E eu peço a atenção de vocês, caso o microfone de vocês abrir por algum motivo, e vocês podem perceber no canto inferior esquerdo da sua tela, onde tem a figura de um microfone, se ele estiver branco, é porque ele está ativo. E aí eu vou pedir a vocês que cliquem nele para que ele se torne vermelho, conforme tem aqui nessa tela. Ok? Para qualquer solicitação da palavra, eu vou pedir que vocês venham nesse ícone inferior da sua barra do seu vídeo, em participantes. Vocês vão clicar em participantes, imediatamente vai aparecer esta tela no seu vídeo. Vocês podem clicar em levantar a mão ou raise hand, se estiver em inglês. Imediatamente uma mãozinha azul vai ficar anunciada ao lado do seu nome nessa tela. Ou então, na sua janela do seu vídeo também ela poderá aparecer. Para qualquer tipo de recado ou anúncio, vocês poderão utilizar o bate-papo, que está ao lado de participantes. Assim que você clicar em bate-papo, uma tela também se abrirá, e aí eu vou solicitar a todos, para que a gente possa ter o controle de quem está participando dessa reunião, que coloque o nome do participante, o nome do clube rotário, no caso de rotarianos, e o seu distrito. E os governadores, por favor, destacarem o ano de sua governadoria. Ok? O bate-papo serve também para qualquer tipo de conversa entre os participantes ou anúncio a todos pela mesma linha em que vocês vão incluir o nome, vocês podem também digitar a informação que vocês quiserem ou o anúncio. Ok? Obrigado a todos. Presidente, a palavra é sua. Obrigado, Tácito. Muito importante essas informações para nós não atrasarmos as reuniões e assim atendermos de forma contínua com a reunião. E, para isso, eu solicito ao nosso governador João Trigo, do Distrito 4.571, que faça uma saudação, uma breve saudação a essa figura ilustre, diretor Antônio Alágio, que visita o nosso distrito. Bem, aqueles que tenham chegado depois de iniciada a reunião, boa tarde a todos. Com muita satisfação que eu apresento para alguns, porque eu acho que talvez 90% desses que estão hoje participando aí dessa reunião já o conhecem, né? Mas é uma satisfação imensa falar do nosso Antônio Alágio. Antônio Alágio, desde que comecei em Rotary, sempre tive a oportunidade, em alguns casos, de estar presente em algum evento junto a ele. E os últimos, acredito que tenham sido eventos que marcaram muito, foi quando ele esteve com o nosso grupo de governadores lá em Foz do Iguaçu, fazendo uma excelente apresentação, e depois também como colega de mesa lá em San Diego, né,
nas refeições, por 2 ou 3 vezes tivemos a oportunidade de estarmos à mesma mesa. Isso fez com que a gente, cada vez mais, traçássemos bons papos. E, por sinal, se alguém quer um bom papo, esse bom papo é com o nosso diretor, Antônio Alage. Alage, eu quero dizer para você que acredito que todos estejam ansiosos em ouvi-lo, né? E eu não quero mais sacrificar ninguém com a espera. Então, eu tenho certeza que todos irão hoje receber bons ensinamentos, irão ficar satisfeitos de estarem presentes a essa reunião. Seja bem-vindo ao nosso distrito, um grande abraço em você, meu querido Alage. Muito obrigado, meu governador. Eu passo ao governador Joper Padrão, nosso companheiro, para fazer, em nome do Rotary Tijuca, uma brevíssima saudação ao diretor Antônio Alage. Brevíssima, por favor. Está fechado o seu microfone, Joper. Foi emocionantíssimo, entendeu? O companheiro Antônio Alage é formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Mackenzie e, entre sua extensa folha de serviços à sociedade, eu destaco o fato de ter sido presidente de uma das maiores empresas de saneamento da América Latina, a Sanepar, empresa de saneamento do Paraná. Em Rotary, ele está admitido desde 1979 no Rotary Clube de Curitiba Leste, foi seu presidente em 84, foi diretor do Rotary International em 2009 a 2011, onde exerceu inúmeras funções, comitês, trustee da Fundação Rotária de 2011 a 2015, onde também serviu inúmeras funções, e em seu extenso currículo, o mais importante, é casado com Rose, e o casal tem 5 filhos e 7 netos. Seus filhos serviram ao Rotaract Interact, tendo seu filho Ricardo sido admitido como sócio representativo do Rotary. Entre tantas iniciativas, eu destaco o fato da sua atenção para com a juventude, onde me deu a mim, pessoalmente, a oportunidade de servir no de Santos como instrutor com mais Paulo e com Zanardi dos futuros RDRs daquela época, e teve iniciativas inacreditáveis, como, por exemplo, levar o presidente de Rotary International ao encontro privado que nós tínhamos no treinamento com os RDRs, para que motivasse esses jovens do futuro a serem rotarianos como nós. E termino essa apresentação de Alage dizendo que ele me dá o privilégio de ser autor conosco deste livro, Construindo o Futuro. Nada mais coerente do que um homem como Alage para se falar na construção do futuro, como dizia a gente, com ação e visão. Obrigado, presidente, bem-vindo. Obrigado, governador Joper. Então, com a palavra, a pessoa especial do dia e de nossa vida rotária, Antônio Alage, que hoje versará sobre o tema capacitação de novas lideranças rotárias. Por favor. Bom, bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, Joper. Bom dia, governador Trio. Você foi muito gentil, você e o Joper, na minha apresentação. E eu fico muito satisfeito de poder compartilhar com vocês esse tema que também me é muito caro, a par do tema juventude, que eu acho que é o mais importante na minha atual vida rotária, é essa questão da capacitação de novas lideranças. Eu vou compartilhar a tela para que a gente possa ver os slides e ficar mais gravado a apresentação. Muito bem. Eu sugeria bem-vindo esse tema, porque eu acho que é um tema recorrente e importantíssimo nos dias atuais, que é a capacitação de novas lideranças em rota internacional. Quando eu falo em novas lideranças, são aqueles que entraram novos no clube, independente da idade, e que precisam de um estímulo para permanecer em Rotary e não ficar
naquele grupo grande de novos rotarianos que deixam a nossa organização muito breve, nos primeiros 2 anos, como diz as estatísticas. Muito bem. Existem atualmente 2 necessidades importantes na nossa organização, do meu ponto de vista. Uma delas é o planejamento integrado e multinível. O Rotary acabou de finalizar um novo planejamento estratégico que, diferentemente dos anteriores, tem agora um horizonte de 5 anos. E a ideia é que os distritos se baseiem nesse planejamento estratégico do Rotary Internacional para preparar o seu, e os clubes, baseados no planejamento estratégico do distrito, preparem também o seu planejamento, de modo que haja uma integração vertical apropriada, que aí vai existir identidade de motivação e de propósito. E outra necessidade importantíssima nesse momento é a capacitação de liderança. Sem dúvida nenhuma, é uma motivação reconhecida por todas as pessoas do Rotary, que nós temos que capacitar e capacitar o mais cedo possível. Muito bem. Eu gostaria de inicialmente falar um pouquinho sobre a evolução da tecnologia e alguns dos principais itens que estão ligados a essa tecnologia e os efeitos que ela produz. Bom, primeiro é a democratização da informação. Eu costumo comparar a internet e os seus aplicativos à publicação impressa da Bíblia de Gutenberg. Quando ele imprimiu a Bíblia, ele retirou a Bíblia dos claustros, que estava fechado ao público em geral, e democratizou a informação e permitiu o amplo debate sobre a preciosidade do seu conteúdo. Então, esse é um dos efeitos que demonstram a necessidade de nós estarmos ligados a essas novas tecnologias e fazê-las, como vocês estão fazendo, torná-la disponível para os seus efeitos. Com isso, vem uma alteração do conceito de autoridade, que era preservado pela posse privilegiada da informação. O professor, por exemplo, porque tinha a informação da matéria, ele tinha, através disso, uma pretensa autoridade em relação aos alunos. E hoje em dia já não é mais assim. Eu, nos últimos anos que lecionei na universidade, eu já dizia para os alunos, olha, se vocês quiserem informação, não precisa vir na aula. Vocês vão na internet, lá tem tudo. Vocês precisam saber. Agora, se vocês quiserem que eu repasse para vocês o meu conhecimento sobre essa matéria, tem que vir na aula para poder... e não faltava um, né? Então, essa é uma outra evolução que a tecnologia está permitindo. A outra é isso, exemplo, essa reunião, redução das distâncias a 0, né? Nós estamos cada um nas nossas casas e as distâncias não existem, porque nós estamos, embora não presencial, não podendo nos abraçar, como é típico do brasileiro, nós estamos nos comunicando e de uma forma, acredito, bastante eficaz, bastante efetiva. E isso gera novas formas de relacionamento humano e, como vocês sabem, o Rotary, nesse caso, se adaptou facilmente, né? É uma adaptação favorável, porque permitiu que a gente não criasse solução de continuidade nas reuniões e fizesse, com essa forma de relacionamento, adaptações na forma de treinamento, na forma de capacitar. Os principais obstáculos para a formação continuada de lideranças, principalmente das novas lideranças, primeiro é a quantidade crescente de novas organizações não governamentais. O Brasil, para ter uma ideia, ele tem mais de 35 mil organizações não governamentais. E dessas 35 mil, que eu acabei tendo que estudar um pouquinho sobre isso, eu diria que, para ser bem bonzinho, somente 90% dessas, que é pelo menos 90% dessas organizações não governamentais existentes no Brasil, foram criadas para beneficiar financeiramente os seus donos.
e embora com temas importantes que atraem líderes para participar, acabam sendo mal utilizados. Que não é o caso de algumas séries que estão existindo aqui no nosso país. O outro obstáculo para a formação continuada de liderança é a aposentadoria, entre aspas, dos gestores e líderes mais antigos. E essa aposentadoria, eu diria, é por uma comodidade e uma falta de visão da função dos líderes da nossa organização, e cada vez que alçam a uma posição de liderança sucessivamente crescente, deve entender que tem mais coisa para repassar e para compartilhar. Porque se todo o conhecimento que a gente adquire, assumindo posições de liderança na nossa organização, forem mantidas para a gente, não compartilhadas, para que serviu? Não é? Então, o líder rotário não se aposenta. Ele apenas serve como uma contribuição adicional para a formação de novos líderes. E é uma atribuição, acredito, indissociável a uma liderança, é formar novos líderes. E por final, entre os principais obstáculos é a alta rotatividade de novos sócios. Como eu comentei no início, a estatística do Rotary Internacional mostra que boa parte dos rotarianos que entram, em 2 anos estão saindo. Só para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, mais de 1.370.000 novos rotarianos entraram no Rotary e 1.370.000 ou mais saíram. E nós continuamos com 1.200.000. Quer dizer, falhamos em alguns pontos, falhamos em alguns aspectos, entre eles a forma de admissão. Eu tenho defendido que nós temos que mudar a forma de admissão para garantir a permanência dos sócios, ou seja, resolver o problema da retenção na admissão. Ou seja, o que eu tenho pregado é que nós temos que deixar um potencial novo rotariano ou rotariana participar das atividades de projeto do clube antes de entrar em Rotary. Por quê? Porque aí esse novo potencial rotariano ou rotariana vai conhecer o que o Rotary faz e vai ter a vida inteira para aprender o que o Rotary é. Eu estou aprendendo ainda, porque a gente está sempre aprendendo se tiver a cabeça aberta e tiver humildade para isso. Bom, algumas citações rápidas para mostrar a ênfase que o Rotary Internacional e as suas lideranças dão à formação de novas lideranças. Uma fala do presidente Bill Boyd, numa Assembleia Internacional, ele dizia que novos rotarianos deixam em pouco tempo seus clubes devido a fracas lideranças, ao custo e à ausência de oportunidade de servir. E o ex-governador Steve Wilcox também comentou que uma pesquisa feita pela Divisão de Desenvolvimento do Quadro Associativo do RI mostrou que a fraca liderança nos clubes é a principal razão da perda de sócios. Alguns mecanismos estão sendo já usados para encaminhar o tema de formação de liderança. Entre eles, as escolinhas de Rotary, que alguns distritos e clubes adotam, o programa de mentoria, já que alguns clubes e distritos adotam, e isso não é nada errado, nenhuma delas está errada, é que designar mentores para que os novos associados, as novas lideranças adquiridas pelo clube, entendam como é que se processa, por que tem que ir numa assembleia, por que tem que ir numa conferência distrital ou numa convenção internacional, qual é a razão da reunião ter aqueles aspectos protocolares e assim por diante. Existem também os seminários de liderança, que cada vez mais estão sendo feitos, e para mostrar a necessidade de preparação, alguns distritos usam seminários de liderança como pré-PETs, antes dos PETs, pré-PETs, etc., para motivar e criar as lideranças adequadas, preparar as lideranças adequadamente para a função que vão executar. Esse ano, só para comparação,
no meu distrito, aqui o PAS 730, o PES foi feito com 16 horas de duração em vários finais de semana. Quando que a gente poderia imaginar, hein, Joper? Nós que já tivemos aí, que iam conseguir manter atentos futuros presidentes 16 horas de contato pessoal. Impossível, né? Agora, esse mecanismo de aproximação através de técnicas modernas tem facilitado a transmissão da informação com mais intensidade e com maior precisão. E também os institutos de liderança rotária, que existem hoje em mais de 420 distritos do mundo. E a gente tem reforçado, e já esse ano só agora nesse final de semestre aqui, que a gente deu um enfoque especial, já 10 dos distritos brasileiros que ainda não têm o Instituto de Liderança Rotária funcionando, estão motivados a fazer. E só que a gente está tendo que adaptar a forma presencial de participar nesse Instituto de Liderança Rotária, usando técnicas modernas de ensino à distância. Até o companheiro Francisco, que está aqui nos assistindo, está me ajudando bastante em preparar essa documentação e esses slides para apresentação não presencial. E tem algumas vantagens, tem algumas dificuldades, mas tem algumas vantagens também, tem que ser adaptado. Todas essas metodologias citadas têm os seguintes objetivos fundamentais. Nem todas elas preenchem todos os objetivos, mas essencialmente são esses aqui. Primeiro, o ajuste da visão para posturas superiores e desafiadoras. Isso é uma necessidade, a gente está sempre formando lideranças, pensando e avaliando elas para verificar a possibilidade de crescimento dessas lideranças no contexto rotário. A outra finalidade é a noção de que em Rotary a liderança é consentida e não conseguida. Os companheiros do clube, explicando, né? Os companheiros do clube consentem que um companheiro seja presidente. Bem-vindo, os companheiros consentiram que ele poderia ser o presidente do clube. Os ex-presidentes, numa comissão de indicação, consentem que o ex-presidente seja governador do distrito. Os ex-governadores, numa comissão de indicação, consentem que o ex-governador seja diretor de Rotary Internacional. E os ex-diretores, numa comissão de indicação, consentem, examinando o currículo, examinando a experiência anterior, que um ex-diretor seja presidente do Rotary Internacional. Então, em toda a linha, é um processo através de comissão de indicação, que teoricamente é representativa de todos, a alçada a posições e a níveis de liderança é consentida e não conseguida. Quer dizer, aqueles que acham que conseguem ser presidente, que conseguem ser governador, estão muito enganados. Isso não é o caminho correto. O outro objetivo dessas metodologias é desenvolver pessoas e não cargos. Essas metodologias, diferentemente de um PES, que é para preparar presidente, a preparação de governadores, etc., isso aí, essas metodologias de capacitação de novas lideranças têm o objetivo de desenvolver pessoas e não cargos. Por quê? Porque não são os cargos que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os cargos. E nós temos que desenvolver pessoas e não cargos. Permitir também o entendimento das obrigações e responsabilidades, né? Então, eu costumo dizer para os novos companheiros que entram no meu clube, eu costumo dizer, olha, você tem duas obrigações e responsabilidades. A primeira é exigir que o presidente lhe dê funções. Não fique só almoçando aqui, porque ele não vai para frente. Tem que ter uma função e peça para o presidente, que é atribuição indelegável do presidente, designar atividades em função dos talentos dos novos sócios. E a segunda é ele trazer um novo sócio. Essa é uma obrigação natural de qualquer novo rotariano, trazer um novo sócio. Não necessário um amigo, né? Que eu digo que é mais fácil fazer de um rotariano um amigo que de um amigo um rotariano, né? É sempre bem mais fácil. E o outro objetivo é focar a capacitação na missão do Rotary e não em si próprio.
Independentemente da posição de liderança ocupada, alguns níveis e posturas são indispensáveis. São essas 5 aqui que eu relaciono. Primeiro, o nível de competência individual e de potencial. Esse é o primeiro nível que é exercido por qualquer líder, independente do âmbito em que ele está atuando. Ele tem que ser membro de um grupo, mas tem que, ao mesmo tempo, ser competente e criativo. Tem que adicionar a sua competência, o seu talento ao grupo para ser reconhecido como tal. Tem que ser um gestor competente, se assumir uma posição de liderança, tem que agir como se fosse presidente do Rota Internacional. E transformar-se, a partir de assunção a posições de liderança, num líder eficaz e efetivo e, portanto, podendo assumir funções executivas. Quais são as atitudes necessárias em cada um desses níveis? A primeira é estar em contato com a realidade e defini-la, né? A realidade do clube é a da comunidade a que esse clube serve. Cabe ao presidente, que assume a posição de liderança, transmitir, estar em contato com essa realidade e defini-la para os companheiros. Transmitir aos liderados uma visão de futuro, esse é o âmbito de ação. O governador tem uma visão mais ampla e, dentro do âmbito de ação do distrito, tem que transmitir aos liderados, aos clubes, a sua visão de futuro dentro do âmbito de ação do governador. Definir as realizações necessárias e a sua prioridade. O que vamos fazer e qual a prioridade, para atender as necessidades da comunidade. Descobrir e desenvolver talentos é a atitude necessária em qualquer nível de liderança que a gente possa imaginar em Rota. Levantar fundos para cumprir as metas e alocá-los adequadamente, se não pessoalmente envolvido, mas com o auxílio de companheiros. Expressar e praticar os valores da organização. Isso é função indispensável de usar o distintivo rotário na lapela, expressar através das suas profissões, do seu relacionamento, os valores da organização e praticá-los. Nós temos que praticar aquilo que nós pregamos, né? Razões do Instituto de Liderança Rotária. Vamos focar agora no nosso tema central aqui, que primeiro, a necessidade de capacitar mais cedo. O quanto antes iniciar a capacitação e a motivação de um novo líder rotário, fica intimamente ligado à sua manutenção em Rotary, porque ele passa a ser um autodidata. E nós sabemos que, embora a literatura rotária seja extensa, hoje não se lê muito, né? Quer informação imediata, a curto prazo, e aí a coisa pode complicar. E temos que... o Instituto de Liderança Rotária aplica uma metodologia de aprendizado crescente. São 3 partes, não vou detalhar aqui as partes que existem, mas o candidato do clube indicado para participar da parte 1, ele participa da parte 1, depois tem um interstício de 6 meses entre a parte 1 e participar da parte 2. Para quê? Para que ele volte ao clube, selecionado que foi, para devolver para o clube, de alguma forma, aquilo que aprendeu. E isso é um processo crescente de aprendizado com a prática imediatamente sequente. A outra característica do Instituto de Liderança Rotária, e essa é uma das razões pelas quais ele não é um programa estruturado de Rota Internacional, não porque não deva, mas porque o Rota Internacional não quer e o Instituto de Liderança Rotária não quer se transformar. Por quê? Porque ele tem, o conteúdo dele é flexível de acordo com a cultura local. E aí aplica-se a flexibilidade total, quer dizer, pode-se adaptar o currículo e os elementários àquilo que aquela região necessita. E vocês vão convir comigo que formar um líder rotário no Brasil é diferente de formar um líder rotário no Japão, é diferente de formar um líder rotário na Alemanha, ou na Coreia, ou na Suíça, ou na Itália, ou nos Estados Unidos. É diferente porque as nuances culturais afetam e as necessidades locais afetam qual é o conteúdo que você tem que passar para um novo líder que está em formação. A
aglomeração do Instituto Rotário pode ser num distrito, criada uma divisão no distrito, ou se os distritos estão acostumados a trabalhar em conjunto, a solução multidistrital também é utilizada na formação das chamadas divisões. E por que tem que ter divisões? Para organizar a coisa e ter um grupo de pessoas responsáveis para a implementação do Instituto de Liderança Rotária, que, en passant, eu posso dizer, não afeta o orçamento do distrito. Se nós tivermos reuniões presenciais, os custos por assistente, por treinando, tem que ser repassado para o clube, e o clube vai fazer o investimento nesse que ele resolveu indicar para ser participante do Instituto de Liderança Rotária. E, para isso, tem que incluir os custos de hospedagem, eventualmente, os custos de alimentação, de lanche, etc., ou de deslocamento de instrutores. A outra razão do Instituto de Liderança Rotária é a capacitação de instrutores. Que instrutores esses que depois o distrito pode utilizar, inclusive a mesma metodologia, não tem nenhuma reserva de conteúdo dessa metodologia, ela pode, depois de implementada, ser utilizada em outros treinamentos distritais, como PES, como assembleias, como treinamento de liderança. Esses instrutores recebem uma formação e eu faço isso um resumo numa frase só, para garantir que, se ele estiver dando um tema numa sessão, ele garanta que tudo que tenha que ser dito nesse tema seja dito, mas que não necessariamente ele ou ela o diga. Né? Então, esse é o resumo de como é que a gente capacita os instrutores nessa metodologia usada no Instituto de Liderança Rotária. Qual a responsabilidade do clube no Instituto, em relação ao Instituto de Liderança Rotária? Fazer a indicação para as ofertas de sessões daqueles potenciais líderes que foram avaliados pelo conselho diretor ou pelo presidente e que possam ser motivados por serem novos e não terem ainda ocupado, por exemplo, cargos no conselho diretor do clube, serem indicados para formar-se no conteúdo motivador do Instituto de Liderança Rotária. Responsabilidade do treinando é participar ativamente, conhecer os assuntos, tirar as suas dúvidas, porque não deve sair com dúvida, e retornar ao clube e aplicar os seus conhecimentos e, de certa forma, ele vai receber informação e a instrução mostrando que ele não necessariamente precisa ocupar uma posição no conselho diretor do clube para ser um líder dentro do clube. Tá? Pela sua postura, pelas suas ideias e pela aplicação dos seus talentos. Por que eu acredito no Instituto de Liderança Rotária? Primeiro, aquilo que eu já falei, ele desenvolve pessoas e não cargos. E eu entendo que a formação de liderança tem que investir em pessoas. Prepara líderes rotários focados na missão do Rotary, na missão do distrito, na visão do clube e não em si mesmo. E cria uma visão estratégica, que é muito mais importante que um planejamento estratégico, é criar uma visão estratégica dessas novas lideranças em formação. Eles têm que entender que têm que pensar adiante do ano, e isso serve para todos, para presidentes, para governadores, para diretores e para o presidente do Rotary Nacional. Previne, como eu comentei, a evasão com a motivação. Os instrutores são instruídos a motivar por aqueles assuntos que eles vão falar os novos líderes em formação para poder mantê-los ativos e persistindo na sua missão de prestar serviço. Como eu falei, o Instituto de Liderança Rotária é adaptável a diferentes culturas. Se a gente, eventualmente, criasse um programa estruturado igual ao Instituto de Liderança Rotária e colocássemos a informação que devia ser passada para o pessoal de capacitação do Rotary Internacional, o que iria acontecer é que eles iam empacotar isso, fazer um enlatado para servir no mundo inteiro. E não é assim, não pode ser assim. Tem que ter flexibilidade de conteúdo para adaptar às necessidades locais. Promove o autodesenvolvimento, como eu já comentei, ajuda a visão para posturas superiores, dá a visão
total da estrutura, das posições de liderança, como elas estão interligadas e como é que funciona a nossa organização com essa estrutura. O conteúdo, eles são 3 partes, eu não vou detalhar, mas ele absorve vários temas que são debatidos, e esses temas debatidos, eles permitem um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre a organização, sobre a Fundação Rotária, sobre como é que se faz um recrutamento e assim por diante. Relações públicas, imagem pública, e depois é feita uma avaliação ao final da parte 3. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a interligação do planejamento estratégico e da formação de liderança na evolução dessas lideranças na nossa organização. O planejamento estratégico, como eu falei, sendo multinível, ou seja, tendo um planejamento estratégico internacional, distrital, interligado a esse, e o do clube, gera nos líderes que vão ocupar posições nesses 3 níveis da organização, o cumprimento de metas e de objetivos. E se a posição de liderança está compreendida a cumprir metas e objetivos, alguém tem que avaliar. E essa é talvez uma coisa que está crescendo em Rotary cada vez mais, é a avaliação de desempenho. Por exemplo, como é que é avaliado um companheiro de clube? Como é que é avaliado? Eu vou dar a minha interpretação. Ele é avaliado de 2 formas. Se ele frequenta a reunião e se ele paga. Isso é o normal. Agora, se ele prestou serviço, ninguém avalia, né, naquele ano. Dizem que eu sou meio louco, né, com algumas ideias. Uma delas é que eu prego que os clubes deveriam, ao final do ano rotário, pedir para que cada companheiro se levantasse e dissesse como que ele serviu naquele ano para garantir que ele receba a carteirinha de sócio para o ano seguinte. Eles dizem que eu quero acabar com a metade dos clubes do Rotary no mundo. Mas não é bem assim, não. Eu acho que é só o primeiro impacto. Garanto que se algum clube fizer esse tipo de avaliação e pedir que os companheiros se levantem e digam como é que serviram, aquele que não tiver nada para dizer, no ano seguinte ele vai até conferir a lista de presença para garantir que vai falar alguma coisa, né? Porque tem aqueles que vão lá, principalmente nas reuniões à noite, vão lá para jogar sinuca, vão lá para tomar cerveja e se aposentam antes da hora, né? Não é bem isso aqui. Então, sempre terá alguém olhando como é que está o desempenho do presidente para saber se dá para ele ocupar posições distritais. Se ele não foi um bom presidente, ninguém vai querer esse companheiro, essa companheira para ocupar posições de liderança mais elevadas, que implica em ter, vamos dizer, uma postura de realização. E essa evolução, avaliação de desempenho, sempre tem alguém olhando, pelo menos deve ser esse, ela tem que gerar, através de uma coisa que também está começando a crescer em Rotary, que é a avaliação desse talento posto em ação através de critérios de meritocracia. Esses critérios de meritocracia também estão crescendo e tem que ser feita uma forma. Por exemplo, eu dou exemplo do meu distrito, porque é mais fácil de citar, não sei como é que são os outros, mas alguns eu sei. Mas teve um ano que, no nosso distrito, eu era da comissão de indicação, agora não participo mais, mas que nenhum clube indicou um candidato a governador. Então, nós desenvolvemos uns critérios, 10 critérios orientativos, para que a comissão de indicação pudesse escolher um dos companheiros possíveis de ocupar a posição de governador para assumir essa posição. E os critérios incluíam, eram 10 itens, como é que ele foi como presidente, como é que ele foi como governador assistente, como ele ou ela, né, foi como presidente de comissões ou participante de comissões distritais, e aí a coisa foi andando. E aí a coisa vai seguindo aí à frente, como é que ele é na família, como é que está a condição financeira, como é que... E aí faz-se um debate sobre os candidatos possíveis, e esse serve como orientação para a decisão e votação da comissão
de indicação de governador. Isso foi referendado numa Assembleia de Delegados, foi votado, foi aprovado, então qualquer rotariano ou rotariana que queira ser governador sabe, no nosso distrito, que vai ser avaliado por aqueles critérios pela comissão de indicação. Transparência tem que ser total, né? Então, a partir daí, existe a meritocracia. E os benefícios da meritocracia, talvez tenha gente que é contra a criação de critérios de meritocracia, mas eu acho importante, numa organização séria e democrática como o Rotary, que tenha esses critérios bem definidos e claros para que quem ocupar a posição saiba como será avaliado, né? E aí isso melhora, a meu ver, a reputação da organização, melhora o resultado na prestação de serviço, porque cada posição de liderança vai estar focada em resultados, facilita a administração subsidiária, que muitas grandes empresas multinacionais já estão utilizando, que a administração subsidiária significa permitir que a decisão seja tomada no menor nível possível. E, para isso, tem que criar critérios de seleção dessas lideranças muito, muito sérios e competentes. O outro benefício da meritocracia é incentivar o autodesenvolvimento e a formação continuada, né? E eu faço uma analogia da meritocracia como uma corrida de obstáculos, né? O sujeito começa uma corrida em direção à chegada e tem obstáculos para ultrapassar. Se ele ultrapassou bem esses obstáculos e com ligeireza e com precisão, ele vai estar na lista de frente para chegar na linha de chegada, né? Então, eu vejo a meritocracia como alguma coisa que nós temos que desenvolver na nossa organização, dentro do processo de formação de novas lideranças e de formação continuada de liderança. Aqui só um comentário rápido das vantagens do Rotary em relação a organizações multinacionais de porte, né? O Rotary não tem propriedades, só tem lá a sede mundial, mas não necessariamente precisa ter sedes em cada clube, mas ele é uma organização além das propriedades. Os rotarianos, diferentemente de organizações em que os membros da organização são empregados, os rotarianos são voluntários, mas, ao mesmo tempo, são proprietários da organização, né? O Rotary é federalista, ele não tem fronteiras. Tanto é que existem muitos distritos multinacionais. As fronteiras estabelecidas pela sociedade, que as fronteiras de países e de nações, elas não existem em Rotary, nós não temos fronteiras. O Rotary é para a comunidade rotária atuar em uníssono, né? Sempre servindo o que dar de si antes de pensar em si. Outra característica do Rotary Internacional é que ele pode ser grande e pequeno ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que num clube foca a sua comunidade e procura mitigar os seus problemas numa escala de valores e de prioridades, o clube participa, os rotarianos daquele clube participam da erradicação da polio no mundo. Ou seja, ao mesmo tempo que ele atua a nível mundial, ele atua a nível local e tem uma atuação efetiva para aquela comunidade, deve ser conhecido e conhecer a comunidade a que serve. E a outra vantagem do Rotary é que nós temos excelentes profissionais. Uma das características da nossa organização é ter que selecionar entre profissionais, desculpe, os melhores, né? Nós queremos os melhores médicos, os melhores advogados participando da nossa organização. E, para tanto, nós não precisamos de consultores externos para resolver os nossos problemas. Nós temos que tentar resolver os nossos problemas. Eu tenho lutado isso mesmo a nível internacional, evitar o excesso de dispêndios com contratações de consultores externos, quando nós temos franca quantidade de profissionais na nossa organização para poder ajudá-la a crescer. E o Rotary também, como eu já citei, já utiliza, de certa forma, a administração subsidiária. Isso tem que ser não crescendo, mas não crescendo de acordo com a atribuição de responsabilidades e de obrigações. Muito bem, então, afinal, o que a gente quer é que seja reconhecido a enormidade do problema de capacitação de liderança,
transformá-la em prioridade e agir. E o Rotary depende do seu sucesso no futuro daqueles líderes que ele conseguir atrair para participar da entidade e cultivar através desses processos de formação. Líderes que sejam talentosos, habilidosos, visionários, compromissados com o objetivo da organização, criativos e tenazes, que produzam excelentes resultados no cumprimento da missão do Rotary, não na sua missão, mesmo com recursos inadequados. E por ousar liderar uma organização como o Rotary, eles ousam mudar o mundo para melhor. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção de vocês e estou disponível aqui para qualquer pergunta, qualquer solicitação de maior esclarecimento. Muito obrigado, meu caro diretor Arajo. Muito inteligentes as suas colocações e o que representa o ILR, que é o Instituto de Liderança em Rotary, ou Rotária. Instituto de Liderança Rotária. Justamente. Esse é o nome mais correto e que você é o vice-presidente dessa instituição, que, embora não seja um programa em Rotary, é sensacional. Eu acho que você já tem conhecimento, apenas não comentamos. Em nosso distrito, nós temos uma entidade que chama-se CER, Centro de Estudos Rotários, que não impede em absolutamente nada com o ILR, porque o CER, nós denominamos que ele é o espaço do pensar a serviço do servir. Então, nós trazemos palestrantes e palestrantes apresentam o que é Rotary para pessoas que já são rotarianos e para pessoas que não são rotarianos e, com isso, para o desenvolvimento do quadro associativo. Eu queria dar duas informações. O nosso clube, há 2 anos, o Tijuca ficou com 13 associados. E hoje está com 35 associados e perdemos 2 agora nessa pandemia. Então, nesse mês, nós perdemos 2. Então, de 13, já estamos com 33. E fizemos a seguinte forma: para admitir uma pessoa em nosso clube, nós fazemos questão que ele compareça a 3 ou 4 reuniões e depois ser convidado. Aí nós fazemos uma informação rotária fora do Rotary, fora do horário normal de reunião, com a pessoa, se possível até com a esposa ou cônjuge, né, que seja. E com isto, ele aí é passado a ficha para o conselho diretor aprovar e com isto ele tem a sua admissão. Então, ele já entra bem um pouco amadurecido sobre o aspecto de informação rotária. Nós temos uma outra coisa que fomos ousados. Iniciando oficialmente em março a pandemia, independente dela já estar antes, né? não como pandemia, mas como Covid-19, nós fizemos uma redução na mensalidade. Então, o que é muito difícil. Nós reduzimos de R$ 135 a nossa mensalidade para 65 reais a mensalidade. Então, nós ficamos estritamente com os valores de custos das taxas de RI, da taxa per capita distrital e o valor da revista Brasil Rotário. Então, por quê? Porque as nossas reuniões são virtuais, então, com isso, reduzimos os custos e demos uma oportunidade para que, durante esse período de pandemia, nós não tivéssemos associados com mais problemas do que normalmente já os tem nesse momento. Então, essas são situações que nos diferenciam, às vezes, de outros clubes e damos um exemplo, né?
Com isso tudo, eu quero o Tácito. Está me ouvindo, Tácito? Ouvindo, presidente. Tá, tudo bem? Tudo. Posso apresentar ao diretor? Diretor Alage, por favor, você continua compartilhando a tela. Continua? Continua. Eu tinha tentado sair. Deixa eu ver. Stop share. Pronto. Ok. Aí... Desculpe, foi captes de minúcia aqui. Apenas para lhe apresentar virtualmente o nosso agradecimento com um certificado do nosso clube e até de clubes e pessoas que participam como parceiros nessa reunião para recebê-lo e ouvir os seus conhecimentos. Né? Gostei da subfrase aí, com Tijuca, bom para valer. Esse é o nosso slogan, é o nosso estribilho, é o que nós, em todos os momentos, deixamos... deixamos a nossa marca, o bom para valer. E o Tijuca, em cima, escrito desta forma, representa que nós estamos na área da maior floresta urbana do mundo. Então, por isso, nós colocamos. E o resto, a marca do Rotary, como se deve apresentar, lógico. E nos 70 anos que nós estamos. 71, muito bem. Né? Agora 70, já vai para 71 em final de 15 de dezembro. Né? Estamos 49, né? Por isso que eu tô falando. Estamos caminhando. Que o nosso aniversário é 15 de dezembro de cada ano. Tá bom, entende? É por isso. Não, mas você não está errado, não. O ano está indo pelo ano, realmente 71. Está certinho. Vocês estão no 71º ano de existência, né? Tá certo. Muito bem. Eu passaria aqui a palavra ao companheiro Ricardo, que pediu a palavra, pelo que me consta. Perfeito. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Eu sou Ricardo Soixê, do Rotary Clube da Tijuca. Senhor Antônio Alage, foi um prazer ouvi-lo. Eu já o assisti... Senhor é por sua conta, viu, Ricardo? Oi? É por sua conta. Senhor é por sua conta. Os tá bom, obrigado. Eu tive a oportunidade de assistir... Porque se você me chamar de Antônio, eu nem sei que sou eu aqui em Rotary. Tá bom. Companheiro Alage, eu tive a oportunidade de assisti-lo numa dessas lives que tiveram na decorrência dessa pandemia, e também assisti uma apresentação do presidente do Rotary Internacional, Holger Nack, né, nesse período, e eu fiquei com uma pergunta que eu queria fazer aos dois, e faria através de você. Existe a necessidade de engajamento dos jovens para a renovação, para a liderança, e esses jovens estão sendo puxados, de certa maneira, do Rotaract digamos, pelo comprometimento que o senhor Nack tem com a juventude. Eu senti que ele é muito engajado, ele puxa muito, veste a camisa da juventude nessa palestra. E a gente sabe que os jovens são fundamentais para transformações dos quadros de liderança, pois são motivados e engajados. Então, me parece claro que o Rotary, como instituição, precisa se adaptar às mudanças globais para atrair novos sócios e manter os atuais, passado o período de 3 anos, que é o período crítico em que acontece o grande turnover. Então, eu pensei na seguinte maneira, considerando que tanto o Rotary como para as empresas, nós estamos num período em que, para a sobrevivência, os negócios são levados adiante através de associações ou mesmo fusões entre negócios similares, para ganhos de produtividade, para de eficiência, para otimização financeira, para enfrentar a competição. O senhor falou que a competição é inerente, no nosso caso, com as outras ONGs. As milhares de ONGs que existem hoje são fatores de levar um jovem para terem opções
em outras áreas, de acordo com com os seus interesses. E os jovens de hoje em dia, os millennials, etc., são muito motivados com meio ambiente, com transformações que possam levar adiante uma sociedade melhor, que é, na verdade, o propósito do Rotary, uma sociedade melhor. Então, eu disse tudo isso porque eu imagino que no planejamento estratégico o Rotary precisa se reposicionar como marca, para atrair os bons profissionais, para voltar a ser uma instituição crescente, né, para poder sobreviver e não ter esse 0 a 0 de saírem, não sei qual, 1 milhão de sócios e entrar outro 1 milhão de sócios e no final do conto o crescimento é zero, praticamente, em termos de aumento. Então, eu tinha uma sugestão, e essa sugestão ficou na minha cabeça. Já que o Rotaract é um grupo que vai se juntar ao Rotary, ou está sendo atraído para se juntar ao Rotary, por que a gente já não cria no planejamento estratégico nos próximos anos um novo nome para o Rotary chamado Rotary Act, no sentido de que o Act dentro do nome do Rotary seria de atuação. Então você cria só uma sugestão aqui pensando alto, o Rotary Act seria a assimilação dos rotaractianos dentro do Rotary, criando um perfil unificado. É só uma sugestão de como essa junção pode ser feita para que não haja discriminação interna, e lógico que a contribuição financeira pode ser contornada, e o Rotary Act seria, no futuro, uma instituição só, sem ter discriminação e sem segregação. Isso é uma sugestão que eu pensei alto com relação a isso. Obrigado. Não, tudo bem. A sua consideração dá margem a fazer uma outra palestra de 1h30 aqui, mas eu não vou fazer isso. Mas, de qualquer forma, os jovens em Rotary têm alguns aspectos que é importante falar. Primeiro, a passagem do rotaractiano para o Rotary. Nós não temos tido sucesso em trazer o jovem para dentro do Rotary a partir do Rotaract, e hoje somente 6%, veja bem, a nível mundial, só 6% dos rotaractianos que saem do Rotaract vêm para o Rotary. 6%. Isso tem sido uma preocupação crescente, porque a ideia desses programas estruturados para a juventude foram feitos para dar oportunidade dos jovens ir absorvendo os valores de Rotary e a forma de agir para evoluir, para que a juventude fosse olhada holisticamente e que a saída de um programa fosse a entrada para o outro. O sujeito faz lá o RILA, ou faz o intercâmbio de jovens, entra no Interact, do Interact passa para o Rotaract, e do Rotaract para o Rotary. Talvez esse mecanismo tenha sido válido para alguns anos, quando ele foi criado algumas décadas atrás. Talvez não seja válido para o dia de hoje, então o Rotary está repensando isso, tanto é que no último Conselho de Legislação aprovou que os Rotaract Clubes fossem considerados membros de Rotary. E o nome Rotaract já é isso que você falou, é Rotary in Action. O nome Rotaract já diz isso. Sim. Então, não é preciso criar uma nova modalidade, porque já é. Agora, se nós vamos ter sucesso com essa atração ao transformá-los em membros da organização, vai depender de a gente conseguir, isso eu tenho pregado a nível internacional, que nós temos que... Porque o Rotary primeiro criou, em 2009, criou a Quinta Avenida... 2009 ou foi 2007? Criou a Quinta Avenida de Serviço, que é a Avenida de Serviço da Juventude. Tá? Só que só criar uma avenida de serviço não adianta nada. Tem que haver envolvimento dos rotarianos de modo a transformar juventude em uma filosofia de ação da nossa organização. Nós temos que desenvolver uma filosofia de ação em relação à juventude, que é muito mais do que simplesmente ter um nome ou ter uma postura organizacional. E isso implica uma série de coisas. Por exemplo, no meu distrito, eu posso citar porque sei o número, o Rotaract tem crescido, de 2016 para 2017, ele cresceu 95% em número de companheiros rotaractianos. De 2017 para 2018, cresceu 82%. Então, eu fui verificar por que cresceram tanto. Falei com os governadores e a resposta, falado com os governadores isoladamente, a resposta foi a mesma. Eles cresceram porque tinham bons projetos. Só que, como é que eles fazem, o Rotaract faz projetos?
ele pega um assunto para resolver, um projeto para resolver, eles fazem uma festinha, fazem uma rifa, fazem um evento qualquer, arrecada dinheiro, resolve aquele projeto com pouco valor, com pouco dinheiro, e vão para outro projeto. Agora, imagina se eles tivessem, se existisse, isso eu fiz uma sugestão à Fundação Rotária 4 anos atrás, está em tramitação. Você vê que as coisas não saem tão fácil em Rotary, né? Mas eu estou insistindo. Qual é a ideia? A ideia é criar um fundo de dotações para financiar projetos exclusivamente originados no Rotaract, para dar a eles recurso financeiro para fazer projetos de maior alcance, de maior valor agregado, de maior repercussão na comunidade. E começar a entender como é que o Rotary funciona. Só que isso aí batia em alguns problemas. Por exemplo, a Fundação Rotária não pode ceder valores que ela arrecada de modo que ela não possa auditar. E ela não tinha acesso para auditar um Rotaract Clube. E agora, o Rotaract pertencendo ao Rotary Internacional, a Fundação Rotária já pode auditar, porque a preocupação da Fundação Rotária e dos curadores é que cada centavo doado para a Fundação Rotária seja bem utilizado e não desviado para uma finalidade que não seja aquela prevista para aquele projeto. Então, o problema não é muito simples de resolver, mas está sendo criado. Agora está sendo preparada uma enquete para ser fornecida aos rotaractianos, para eles dizerem o que eles querem do Rotary, o que precisa o Rotary fazer para que eles se sintam melhores, e dar uma oportunidade de eles falarem também, de ouvir, porque eles têm muitos exemplos importantes para nos dar. Vou dar um exemplo só. Eu tenho tentado fazer uma coletânea de projetos do Rotary, dos Rotary Clubes no Brasil, para a gente, ou do mundo, mas principalmente no Brasil, e não tenho conseguido. Você ter uma entidade, uma organização, alguma parte do Rotary que faça a compilação dos grandes projetos. Para quê? Para que, se você quiser fazer um projeto novo, você vai pelo título do que você quer, meio ambiente. E meio ambiente é uma atração para a juventude. Todo jovem quer mexer com o meio ambiente, acha tentador isso. E tem muitos projetos de meio ambiente, mas quais são os projetos que já deram certo? Você vai lá num banco de dados de projetos, se ele existir, procura meio ambiente, você já tem alguns projetos que deram certo, e quem é a pessoa de contato? Você vai nessa pessoa de contato, discute, verifica, não precisa partir do zero. Porque nós temos feito isso, quer dizer, parte do zero cada vez, ninguém aproveita o passado, e temos que aproveitar o passado para construir o futuro. Agora, os jovens têm sido uma preocupação do Rotary há muito tempo. Desde 1913 já apareciam projetos em relação à juventude, e em 1923, se não me engano, já o Rotary Club de Chicago criou um projeto chamado aos jovens uma oportunidade de servir. E assim tem sido. Agora, se nós não estamos conseguindo atrair, precisamos saber por quê. Qual é a razão? E os clubes podem começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, não sei se o Tijuca Bem-vindo tem Rotaract. Não, já teve Rotaract, há 3 anos nós não temos mais. Mas, olha, é uma oportunidade grande criar o Rotaract, criar o Interact, porque dá vida ao clube, Bem-vindo. Pode estar seguro disso. O clube fica outro, fica jovem. E aí, tendo o Rotaract, o que precisa? Precisa dar oportunidade para eles. Quer dizer, tem que convidar pelo menos o presidente e mais alguns sócios para a reunião do conselho diretor do clube, para eles trazerem o projeto deles, para ver como o clube pode ajudar, e eles conhecerem os projetos do clube para poder participar também. Eu acho que seria muita idiotice, desculpe a palavra forte, de um presidente do clube que não aceitasse a colaboração do rotaractiano para desenvolver um projeto do clube, para ajudar a desenvolver um projeto do clube, porque eles normalmente já são ou profissionais de informação ou profissionais já formados, têm seus talentos, têm os seus conhecimentos. E eu estou talvez exagerando na minha fala aqui, porque eu sou fã de programas da juventude e eu acho que nós temos que trabalhar. Mas é isso que eu tinha, por enquanto, comunicado. Ricardo, desculpe, mas se eu te respondi ou não, mas é que é um assunto que eu tenho uma paixão enorme. Eu fico falando aqui, o Bem-vindo tem que me interromper. Vamos lá, Bem-vindo. Obrigado. Então, em face do horário, nós temos mais 2 pessoas para fazer pergunta. Eu pediria
para a brevidade na pergunta, na resposta. Companheiro Celso Mangueira. Abrir o seu microfone. Liberar. Pois não. Pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sou do Rotary Club, presidente do Rotary Club de João Pessoa, distrito 4.500. E cumprimento o presidente Augusto e todos os companheiros do RC Tijuca. Obrigado. Companheiro Alas, primeiramente cumprimentá-lo pela apresentação, mas ao final da sua exposição, uma tela me chamou a atenção, e, aliás, me chamou a atenção o último item. Não me recordo ali o título, mas parece algo em termos de vantagem, né, da nossa organização. Parece-me que foi esse o título. E, ao final, destaca ali que nós não precisamos de, parece, consultores externos para resolver os nossos problemas. Acho que estou certo, né? Está sim, está certo. Agora, em alguns pontos, alguns dos nossos problemas, nós temos acertado. Mas tem um que parece que nós não temos sido muito felizes na questão da atração de novos associados. Falo disso, da imagem pública, que é um requisito que nós não temos aí pecado muito. Entendi. Então, nós estamos errando aí na atração de valores, de talentos na área de comunicação? Não, veja bem, eu vou te resumir o problema. Quando eu estava como diretor ainda no período 2009 e 2011, foi contratada uma consultora para fazer o projeto de renovação da imagem. E, entre outras coisas, foi falado na logomarca e tem sido propagado imagem pública apenas como adequação da logomarca. Bom, não deixa de ser importante, mas em relação ao problema imagem pública, daquilo que foi preparado pela consultoria, não está sendo usado nem 10% ainda. Então, falta muito para usar. Então, eu não digo que não podemos contratar consultores. Nós, muitas vezes, não precisamos. Se é um problema de informática que tem que resolver, não precisa contratar, está cheio de experts em informática para ajudar o Rotary Internacional a resolver os problemas. Agora, algumas coisas têm que ser vistas com clareza. Quer dizer, o fato de dizer que não precisa, não quer dizer que não vamos. Em alguns assuntos especiais, tudo bem, contrata a consultoria, mas tem que aplicar aquilo que foram recomendações dentro do possível. Então, eu sou francamente favorável a que a gente utilize os talentos dos rotarianos para resolver os nossos problemas. O boleto está cercado. Ele tem que te dar o documento. Muito bem. Companheiro Sérgio Carvalho, por favor. Boa tarde, companheiro Halage, presidente, bem-vindo, e a todos. Na verdade, uma das questões, acho que o senhor já respondeu, que eu ia sugerir um diretório de projetos, que é para a gente poder ter acesso, né? Eu me lembro bem que o BNDES tinha isso facilitava muito quando a gente tinha que realizar algum projeto, consultava e era um guia importante. O segundo, né, eu tenho aqui a lista de todos os treinamentos, né, o novo catálogo com todos os treinamentos, são 8 páginas, listando todos eles. Mas o que eu ia sugerir é que a gente tivesse pequenos vídeos, e talvez o Rotaract fosse uma ferramenta importante, porque lá tem muitos jovens que mexem bem com essas mídias, pequenos vídeos de 2 minutos, 1 minuto, que apresentassem a importância desses treinamentos. Isso acho que facilitaria um pouquinho a ideia de que esses treinamentos são importantes para ser vistos. Essa é a sugestão. Obrigado e excelente palestra. Está certo, Sérgio, você tem razão. Por isso que a gente tem que usar os recursos da tecnologia. Por exemplo, aquilo que eu falei hoje, o Rotary Club Rio de Janeiro Tijuca está gravando. Pode replicar isso aí, não tem problema nenhum. Eu não tenho reserva de domínio para nada que eu falei. Aquilo que quanto mais propagar, melhor. Agora, você falou em base de dados de projetos, né? Esse é o momento que os mais de 30 têm que aprender com os menos de 30. O Rotaract já tem isso há mais de 20 anos. E todo ano faz uma seleção de bons projetos, premia os bons projetos e tem lá
você pode consultar os projetos na base de dados deles, os projetos feitos pelos rotaractianos, e isso há mais de 20 anos eles têm catalogado. E nós não conseguimos fazer isso em Rotary. Agora, a imagem de projetos, isso sim. Na época da gestão do diretor Pinho, e eu continuei depois dele, nós fizemos um contrato com a Videologia e fizemos vídeos assim bem profissionais sobre os vários projetos de porte nos vários distritos do Brasil. Isso aí está disponível na internet, inclusive. Só que não é a mesma forma de um catálogo, como você falou que deve ter o BNDES, que a gente poderia fazer e consultar por palavra-chave. É diferente. Nós temos que ter uma forma mais, vamos dizer, inteligente de utilizar a tecnologia de base de dados para ter esses projetos disponíveis. E a partir que você queira fazer o projeto, consulta as palavras-chave e você tem o expertise de vários companheiros para utilizar. Nós temos duas perguntas, duas pessoas que querem fazer perguntas, então vamos abrir essa exceção, diretora Laje. Por favor, governador Otoniel. 4.640. Companheiro, bem-vindo, companheiro Laje, aos soldados, saúdo a todos os presentes. Companheiro Laje, como transformar de teoria em prática essa tentativa de trazer o rotaractiano para o Rotary? Eu sou um dos 6% de ex-rotaractianos no Rotary. Mas eu queria informar que eu saí do Rotaract e demorei 9 anos para ser chamado para o Rotary. Aliás, não fui chamado. Quando profissionalmente cheguei na cidade de Chopinzinho, o Rotary Clube Pato Branco estava iniciando o movimento para criar um clube naquela localidade. E eu simplesmente fui lá, de cara lavada, e fui sócio fundador do Chopinzinho. Os rotarianos, nós rotarianos... Isso que eu estou vendo, eu queria entrar ali. E deixamos... Você vai aonde agora? Órgão de pais e nós temos que cuidar disso. Tem a palavra, companheiro. Ok. Otoniel, obrigado pela sua colocação. Eu sei que você foi rotaractiano e o Chopizinho está no coração, aí não sai do coração, né? Mas você colocou aí como fazer para atrair o jovem, né? Nós estamos em processo de realizar isso. A primeira coisa foi aquilo que eu falei, transformar os programas estruturados, Rotaract, Interact, Rotary Kid, Intercâmbio de Jovens, Vila, não em programas estruturados, tem que ser uma filosofia de ação. Nós temos que... Porque tem algumas coisas que nós temos que entender. Que tipo de clube que o jovem gostaria de participar? Tem muitos clubes aí que não aceitam jovens, não, mas é que eles também não querem participar desses clubes. O rotaractiano, o jovem, ele quer participar de um clube que tenha projetos, de um clube que seja inovador, de um clube que tenha olhar para frente. Primeiro de tudo, que o receba confortavelmente, que o receba bem. Né? Porque eu já vi muitos casos, eu vou ficar em pé aqui para mostrar isso aqui, já vi muitos casos que o rotaractiano chega no clube e é recebido assim, Antoniel. Ela põe a mão no bolso, pensando que ele está querendo dinheiro. Ele não quer dinheiro, não. Ele quer participar, quer ser útil. Então, a forma de receber os rotaractianos nos clubes já começa a ter que fazer a diferença. Agora, outras formas. Todos os clubes deveriam criar, para ter essa visão holística, uma comissão permanente no clube dedicada à juventude. Por que uma comissão permanente? Porque, segundo a regra de Rotary, o presidente da comissão permanente é membro nato do conselho diretor. Então, vai participar das decisões do clube. E outra coisa, não perder de foco, como perderam você, daqueles que saem do Rotaract. Porque já imaginou se o indivíduo, o companheiro ou a companheira sai do Rotaract e não entra em Rotary. Mas o Rotary continua mandando, sabendo onde que ele está trabalhando, sabendo o que ele está fazendo, continua mandando cartas mensais para esse ex-rotaractiano. E o que vai passar na cabeça dele? Nós temos que começar a calcular assim. Ele vai olhar aquela envio daquela correspondência
como uma mensagem de que ele saiu do Rotaract, mas o clube ou o distrito não abandonaram ele continua sendo considerado membro da família Rotária. A primeira oportunidade que tiver, se é de fundar um clube, como foi o seu caso, ele vai voltar para a Rotary. Por quê? Por que ele sai e não entra em Rotary? Às vezes por causa de razões de crescimento profissional na empresa, ou porque estão formando família e não tem muito tempo. A gente não sabe, tem várias causas. Nós queremos trazê-los, atraí-los, mas dar a eles a percepção de que o Rotary é relevante para eles e de que eles são relevantes para a Rotary. Muito bem. Ora, nós temos a última pergunta, que é o companheiro Edson Reis, e depois, para finalizar, vamos apresentar uma relação que antecipadamente se credenciaram para participar em parceria com o Rotary Tijuca para recebê-lo nessa reunião. Edson Reis. Boa tarde a todos. Edson de Freitas Reis, Rotary Clube Nilo Peçanha, Distrito 4.571, Duque de Caxias. Cumprimentando ao presidente Bem-vindo, figura importante no nosso distrito também. Cumprimento a todos dessa sala e um cumprimento muito especial ao nosso palestrante Alage por brilhantes considerações sobre a nossa vida em Rotary. E apenas eu gostaria de deixar uma interrogação. Será que o nosso problema não são jeitinhos que nós temos dado à interpretação real dos das nossas ações junto ao Rotary, seguindo a orientação mais fidedigna do Rotary Internacional? Porque nós temos muitos jeitinhos, desde a nossa composição das nossas reuniões até o final, quando nós exercemos algumas ações na comunidade ou no próprio distrito. Aí fica essa indagação. Muito obrigado. Felicidade a todos. Agradeço, Edson, a sua colocação. Eu vou te dizer que ela é parte verdadeira. Não digo que seja, porque não é uma regra geral, mas às vezes a gente faz as coisas com boa intenção e o resultado dá errado. Por exemplo, durante muitos anos, as lideranças brasileiras criaram a ideia de que o Rotary só cresce quando se cria novos clubes. E aí começaram a premiar a criação de novos clubes. Não só aqui no Brasil, em outros lugares também, mas aqui no Brasil eu posso dizer que aconteceu isso. E o que aconteceu? Os governadores, e não os culpo por isso, recebendo esse estímulo, o que eles faziam? E criavam o clube rapidamente na sua gestão para aparecer bem na foto. O que resultava? O clube era criado com 20, com 25 sócios, no mês seguinte estavam com 12, e aí não recupera mais. Então, não é o processo que está errado, não é a formalidade que está errada. Está errado a forma como a gente usa isso. Ou seja, então, tem essa sugestão minha que continua válida. Você, antes de admitir um novo sócio, deixe de participar, não apenas das 3 reuniões, como você mencionou o Bem-vindo, mas de projeto do clube, para ele ver no que ele está entrando. E ele, conhecendo o que o Rotary faz, ele vai querer saber, bom, é isso que eu quero. Eu quero entrar nesse clube e usar os meus talentos para fazer outros projetos que eu tenho na cabeça para bem da minha comunidade. Então, você começa a criar um influxo de pessoas, de cidadãos responsáveis, homens e mulheres que querem conosco participar, e aí você tem um crescimento natural e irreversível. Tá? Então, esse jeitinho que às vezes a gente dá é mais para facilitar um processo e às vezes não é muito recomendável. Você tem razão. Muito obrigado, meu diretor Alage, nosso diretor Alage. A reunião foi maravilhosa. Eu agradeço a presença de cada de vocês, independente de cargos, funções. Todos nós somos líderes e, com isso, assistimos ao nosso líder
com bastante experiência em Rotary no mundo. E, assim, agradecendo, eu gostaria, diretora Laje, de apresentar uma relação dos clubes que se emparceraram conosco previamente. Poderemos ter pessoas e entidades, inclusive perceba que aqui tem entidades pararotárias presentes e que não citamos alguns que agora estão, mas como não nos avisaram antes, então nós não pudemos incluí-los. Mas agradecemos da mesmíssima forma. Também com isso, queremos dizer que nós estamos em pleno planejamento estratégico do Rotary Tijuca, meu diretor. Muito bom. Existe o 4571 tem um planejamento estratégico distrital? Desculpe a pergunta. Também tem um planejamento estratégico distrital. O nosso está sendo feito agora pelo Joper, como está fazendo desde 2009 no nosso clube, e também faz em nível distrital. Ótimo. Então, nós atrasamos agora pela pandemia. Então, mas deixa eu deixar um pedido meu, Joper. Inclua a criação do novo Rotaract, mas pela seguinte forma, tem que encontrar pelo menos 5 companheiros do clube que se comprometam de forma revezada a participar das reuniões do Rotaract, porque sem isso nós não temos a ponte para trazê-los e informá-los sobre rota. Eu fui inquirido uma vez, o nosso clube, ao formar o Rotaract, nós temos o Rotaract e o Interact forte no nosso clube, mas quando quiseram recriar o Rotaract no nosso clube, eu levantei a mão e falei, não, eu sou contra. Os caras se assustaram. Pô, você é a Laje que gosta tanto de programas de juventude? Não, eu sou contra a forma como vocês estão fazendo. Quando tiver pelo menos 5 companheiros interessados em Rotaract e vão lá participar de forma revezada nas reuniões do Rotaract, eu concordo. E foi para frente, hoje é um perto do Rotaract. Fico pedindo pessoal para vocês incluírem no seu planejamento estratégico a criação do Rotaract, por favor. Presidente, bem-vindo. Oi. Apenas para destacar que, além dos clubes que fizeram o emparceramento anterior ao início da reunião, nós tivemos mais 15 Rotary clubes que estão presentes. Que beleza. E até para deixar o nosso diretor mais feliz, nós temos aqui o presidente do Rotaract Bauru Norte, o Pedro Casadei, que está presente, do 2020-2021, e o nosso IDR, o Guilherme Esfer, também, do Curitiba Leste, Guilherme, que é IDR 1920, no atual período. Ele é do meu clube. O Guilherme ele é mais frequente nas reuniões de rota que qualquer outro rotariano. Ele está em todas, é uma figura carimbada, um excelente garoto que eu vi formar desde pequenininho. O avô dele, o Elon Garcia, levava ele nas reuniões do clube, e quando o protocolo não citava ele levantava de pé na cadeira, levantava a mão. Então, o Guilherme é o tradutor nosso agora, né, das reuniões, das grandes reuniões. Obrigado, meu diretor. Namastê. Que seja muito feliz, todos vocês, saúde e paz, com o meu abraço virtual. Parabéns a todos, os microfones estão abertos para a saudação ao nosso diretor e a todos vocês, igualmente. Obrigado a todos. Obrigado pela palestra. Amanhã nós teremos o governador Fávaro no Nilo Peçanha, às 12h30, hein? Pode deixar. Parabéns, bom para valer. Valeu, bem-vindo. Obrigado, bom para valer. Obrigado.